decisão nesse estádio mítico que é o Centenário. E os nossos dois companheiros agora debatendo com a gente também aqui, analisando com a gente aqui no estúdio esse Flamengo e Palmeiras, essa decisão da Conmebol Libertadores. Bom dia para vocês, tragam as primeiras informações e já falem com a gente sobre esse tabu, né, que a gente mostrou a tela aqui. São 9 jogos que o Palmeiras não vence o Flamengo. Isso aí vai entrar em campo ou a decisão da Libertadores é um capítulo à parte, meus amigos? Tudo bem, William? Bom dia, F360. Nossa, tá uma delícia aqui, porque a gente tá vivendo esse clima no Estádio Centenário. Hoje sol, hoje tá calor, tá mais gostoso. E ouvindo a discussão de vocês, ouvindo o professor Celso Zelt, que é uma espécie de legista do futebol brasileiro, que ele fala, o Renato não tem o direito, certo? É uma delícia ouvir o professor. O Javier vai mostrar pra gente ali embaixo, William, que tá sendo preparado aquele túnel, né? Aquela parte assim onde os dois times vão entrar amanhã. O que, Gê? Umas 5-5, mais ou menos, para aquela cerimônia de abertura. Então, tá realmente sendo tudo preparado por aqui, certo, Gê? É isso aí. Bom dia, Bruno. Bom dia, William, companheiros aí no estúdio. A verdade é que o clima aqui ele muda mais do que o clima em São Paulo, viu? Vamos falar a verdade. A gente está acostumado com essa mudança de temperatura, de clima, sol, chuva, nublado e tem sido assim desde que a gente chegou, né? Hoje um dia muito bonito, com muito sol aqui. Os preparativos vão ficando cada vez mais intensos, tem gente colocando vidro aqui nas tribunas, tem gente cuidando do gramado, cuidando do túnel, e a cidade também começa a ganhar mais áreas de decisão, né, Bruno? Ontem eu, andando pela cidade, inclusive com o motorista do carro que me levava de um lugar para o outro, ele falou, agora a gente está sentindo que as pessoas estão chegando, né? Então ontem parece ter sido um momento, inclusive, da virada, com o aumento da chegada de pessoas, de torcedores, que, claro, vão continuar chegando, porque a gente sabe a dificuldade que foi para o torcedor conseguir comprar passagem, né? Seja ela de ônibus, de avião, de barco, né? Tem gente chegando de Buenos Aires. Então, evidentemente, esse fluxo ele vai continuar até o momento da decisão. William, já podemos conversar aí sobre essa questão do Dudu. Vamos conversando, batendo bola e, claro, a gente está aqui sob o seu comando, William. Bora, vamos nessa. Já quero ouvir de vocês aí sobre essa sequência do Palmeiras. O Dudu falou e a gente mostrou a tela aí. Essa sequência incômoda do Palmeiras, 9 jogos sem vencer a equipe do Flamengo aí, que hoje no Brasil é uma das principais, se não a principal rivalidade. A gente está falando de forma interestadual, né? E aí eu queria saber de vocês. Vocês acham que isso aí vai entrar em campo ou amanhã é um capítulo à parte nessa história? Nada disso está valendo. E é interessante, Gê, porque quando a rivalidade começa em 2016, mais ou menos, né? O Palmeiras ele consegue uma sequência de jogos onde ele levava sempre a melhor. Tem o próprio gol do Dudu contra o Flamengo no Maracanã, que encaminha o título para o Palmeiras em 2018, e de 19 para cá a história mudou. De 19 para cá a história do Flamengo mudou muito também, né? Então acho que essa supremacia, essa predominância do Flamengo nos confrontos diretos tem a ver com essa melhora do seu time. Eu penso o seguinte, eu acho que essa questão de tabu, de história, né? Em geral um time vai melhor aqui, o outro time vai melhor ali. Isso para mim eu acho que sinceramente não tem influência nenhuma. Existem 2 casos em que acho que os tabus ou as marcas elas influenciam. Primeiro caso, quando você tem uma sequência enorme, uma invencibilidade enorme de um time em relação ao outro, enorme, né? Tô falando aquela coisa de há 10 anos, há 11 anos, há 12... Aí aquilo, evidentemente, tem um peso e mesmo que o jogador não tenha tido nada a ver com o que aconteceu no passado, ele leva essa pressão para o campo. E o outro caso, eu acho que é o caso de Flamengo e Palmeiras, é o caso que a gente está falando de confrontos que foram disputados em grande parte entre esses mesmos jogadores. Então, eu acho que essa supremacia do Flamengo, ela tem a ver, ela é indício de alguma coisa, né? Ela é indício, talvez, de uma superioridade técnica do time do Flamengo. Eu acho que, de fato, o Flamengo tem mais jogadores decisivos. Eu acho que esse tipo de confronto, então, ele traz um pouco disso, talvez um reflexo de uma superioridade de um time, e talvez traga um outro ali, confronto, uma briguinha engarrafada, né? Uma rivalidade que ficou do confronto anterior. Então, assim, podemos até considerar um indício, né, de que o Flamengo é mais forte? Pode-se considerar, mas o quanto isso é significativo, é relevante para a gente apontar favoritismo? Sinceramente, Bruno, aí eu acho que é um pouco o que o William estava falando.
uma final como essa é um caso à parte, é um jogo diferente, é um jogo que o jogador meio que esquece tudo e sabe que aquele jogo tem para ele um peso enorme. Isso vale para o clube, isso vale para os jogadores. E é por isso que todo mundo fica na expectativa também, William, do jogo, do tal plano do Abel, certo? Que é tão discutido, tão especulado, que ele pode ter na manga. Afinal de contas, como o Jean falou, é um retrospecto recente, mas com basicamente os mesmos jogadores, o Flamengo tem levado a melhor. Parece que o jogo encaixa. O que o Abel vai fazer de diferente? Essa é uma das grandes discussões por aqui também, William. É verdade. E o prof, quando a gente fala aqui dessa rivalidade, desses jogos que o Palmeiras não consegue vencer a equipe do Flamengo, o prof falou ontem no Sport Center e falou aqui de novo hoje, né? O Abel parece que não conseguiu ler ainda esse Flamengo. Eu acho que isso está incluso nesse plano, viu, prof? Acho que ele já conseguiu dar uma desvendada, aproveitar. E eu acho que é uma outra coisa amanhã, hein? Ele sabe que tem que decodificar esse DNA aí, e é por isso que esse tabu especificamente é um tabu interessante para a gente colocar na mesa. A gente não está falando de tabu de camisa contra camisa, a gente está falando de um time contra outro time. Time mesmo, esses jogadores e esse técnico. Eu até fecharia o período de 19 para cá, porque aí isso fica mais claro, né? É esse Flamengo contra esse Palmeiras. A gente não está falando de jogador que fez o gol da vitória e hoje é avô. A gente não está falando de dois times que se enfrentam e metade desses times já morreu. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando desses jogadores que foram protagonistas em alguns desses casos. Então, como organismo, Palmeiras e Flamengo são basicamente os mesmos que estão envolvidos nesse tabu aí. E o Abel sabe disso. Ele precisa dar essa resposta. Ele precisa, enfim, decodificar. Ele precisa chegar o mais próximo possível, eu acho que desses confrontos todos, aquele em que ele mais se aproximou disso foi o da Supercopa do Brasil. Ele precisa se aproximar mais daquele jogo e se afastar mais dos outros jogos em que o Flamengo foi claramente melhor. São indícios importantes para se colocar na mesa para esse confronto, né? Sem surpreender, sem fazer algo a mais, sem fazer algo diferente, o Abel tende a repetir os fracassos dos últimos confrontos contra o Flamengo. E já o Flamengo está numa posição não de se acomodar, mas pelo menos ele tem, em princípio, a chave dessa história. Claro que é um jogo só. Eu acho que o relógio, por exemplo, amanhã, o Palmeiras vai precisar muito do relógio e do andamento do jogo para a sua estratégia. O que a gente comentava agora há pouco, o Breila falou, se o Flamengo for de peito aberto, ele corre o risco. De fato, ele corre esse risco. Mas tem o outro lado. De repente ele vai de peito aberto e as coisas funcionam lá na frente com Gabigol e Bruno Henrique e o jogo é matado rapidamente, como o Flamengo já matou muitos dos seus jogos assim. Então é muito interessante a gente ver o andamento da partida de amanhã, né? Eu acho que o relógio vai dizer muito em função das estratégias dos dois times, porque essas estratégias podem simplesmente mudar com um período do jogo já disputado muito curto e a gente vê um outro tipo de evolução dos times, até forçados pela busca do resultado nessa questão de ser um jogo só. Até porque, em cima do que o professor acaba de dizer, a gente tem falado, eu mesmo, muito da força do Palmeiras no contra-ataque, mas é bom lembrar que o Flamengo é fortíssimo em contra-ataque também. Também. Em velocidade, com Bruno Henrique, com Gabigol, inclusive, iniciando contra-ataques. Recentemente, o Flamengo ganhou jogos assim, com o Michael, com a Arrascaeta, Everton Ribeiro. Mas eu queria acrescentar ao lance do tabu e da força desses times nos últimos anos, como a gente falou anteriormente, no início do programa, a rivalidade, as gozações, as brincadeiras, tudo isso vai estar em campo amanhã. Especificamente o quê? Quando o Palmeiras é campeão brasileiro em 2018, o Flamengo é vice. Quando os caras passam no aeroporto Santos Dumont, em frente à loja do Flamengo, e passam cantando, dançando, jogadores do Palmeiras. E aí não é gozação de torcida, não, é de jogador. Quando o Flamengo é campeão, e aí o Gabigol e os outros na festa começam a cantar musiquinha, que o Palmeiras não tem copinha, o Palmeiras não tem mundial. São brincadeiras, mas são brincadeiras que estão dentro da rivalidade, que está enorme, e que, de alguma forma, acho que mexe um pouco, talvez, com o emocional de amanhã, com a vontade de passar por cima. Engasgado, né? É isso mesmo, um está engasgado com o outro. Mais o Palmeiras, né?
pela sequência sem vencer, imagino eu. Os dois, por isso que a gente está porque falando, como como eu é disse- recente, os caras estão aí, fica engasgado. Fala, chegou a hora. Agora é a cereja no bolo, é aí que a gente tem que ganhar. Porque aí se ganhar amanhã, se o Palmeiras vencer... Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia, de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.